Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma monitoria da disciplina de Teoria das Estruturas 2. Eu me chamo Felipe e neste vídeo eu vou comentar um pouco sobre o método das forças e passar algumas orientações para auxiliar vocês a resolver a lista de exercícios passada pelo professor. Esse primeiro vídeo vai focar em treliças e posteriormente farei um segundo vídeo focando em pórticos. Bom, aqui é um resumo do que é o método das forças em si. Ele também é conhecido como o método da flexibilidade. E, de forma bem resumida, é uma maneira, né, de você analisar uma estrutura que é hiperestática. E você analisa esta estrutura, né, você consegue solucioná-la, determinar suas reações de apoio, deslocamentos ou qualquer esforço interno, através de um artifício matemático utilizando essas incógnitas aqui, que são chamadas de redundantes hiperestáticos. Esses redundantes hiperestáticos são reações de apoio ou esforços internos que nós abstraímos dentro de uma estrutura hiperestática. Vou explicar mais à frente, né, para não ficar tão confuso agora. Mas de uma forma bem resumida, o que você deve fazer, né, para solucionar uma estrutura hiperestática é achar todos esses coeficientes delta aqui, tanto os do caso real, né, com as cargas reais, quanto os que possuem influência de cargas virtuais. Aí no fim você vai solucionar esse sistema e encontrar os valores de x1, x2 e um xj qualquer, né? Onde j é o grau de hiperestaticidade da sua estrutura. E com esses valores você consegue determinar as reações de apoio, esforços internos ou deslocamentos em qualquer estrutura hiperestática. Na forma matricial, né, o que nós devemos fazer é isolar esse vetor aqui, né, o vetor de o vetor de cargas que desejamos encontrar. Então, vamos utilizar uma operação matricial, né? Basicamente, nós vamos pegar esse termo, ele vem para cá com sinal negativo, e essa matriz aqui vem para cá como inversa. Assim, a gente isola o nosso termo de redundantes hiperestáticos. Uma vez, né, que encontramos os valores de x, né, das nossas variáveis hiperestáticas, nós podemos determinar o valor de quaisquer esforços normais, cortantes, momentos fletores, reações de apoio ou deslocamentos da estrutura original, pela seguinte combinação linear, essa daqui. Esse E é um esforço genérico, né? Pode ser um esforço cortante, pode ser um esforço normal, pode ser um momento fletor, pode ser um momento torsor, pode ser um deslocamento que você quer determinar na sua estrutura original. Então, o que você faz? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Digamos que você tenha uma estrutura deste tipo aqui. Digamos que você tenha esta estrutura hiperestática, que ela tem esta carga P aplicada nela. Bom, por ser uma estrutura hiperestática, eu não consigo solucioná-la com as equações convencionais da estática. Então, o que eu deveria fazer? Eu vou criar um sistema principal, né, que vai eliminar alguns desses vínculos, né? Por exemplo, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 reações de apoio. Com essas 5 reações de apoio, eu tenho um grau de hiperestaticidade 2, para o caso desta estrutura. O que se faz no método das forças é eliminar vínculos de restrição. Por exemplo, colocar aqui. Eu vou sumir com esse apoio, basicamente aqui. Sumir com o apoio e no lugar dele eu coloquei cargas. Vou chamar uma primeira carga aqui de x1 e a segunda x2. A partir desse sistema estrutural que eu consegui analisar aqui, né? Antes ele tinha um grau de hiperestaticidade 2. E no lugar do seu grau de hiperestaticidade 2, nós aplicamos duas forças auxiliares, né? x1 e x2, para poder solucionar o problema, para poder solucionar a estrutura.
E o que significa determinar qualquer esforço ou qualquer deslocamento? Digamos que eu queira saber o deslocamento bem aqui. Eu vou considerar apenas a minha estrutura isostática com uma força real aplicada, né, o carregamento externo real. Depois eu vou considerar qual o deslocamento devido a esta carga aqui virtual. Depois considero qual o deslocamento com esta carga virtual. Todos esses deslocamentos seriam combinados, né, por essa combinação linear, e lhe dariam um deslocamento real da sua estrutura. Pode ser deslocamento, né, ou o esforço cortante, normal, ou momento fletor, ou torsor, depende da sua necessidade. E o foco deste vídeo, né, realmente, são as treliças. Aqui tem uma definição, né, do que é uma treliça plana, em que os esforços preponderantes, né, são os esforços de tração e compressão. No F-Tool, quando modelarmos a treliça, vamos ver que, por excelência, né, ela tem que ter apenas esforço de tração e compressão, e os esforços cortantes e os momentos fletores não são admitidos. Numa treliça ideal, com certeza. E aqui temos o grau de hiperestaticidade de uma treliça qualquer, onde R é o número de barras, ou o número de reações, B é o número de barras, e o N é o número de nós. Ao fazer toda essa continha bem aqui, você tem o grau de hiperestaticidade geral de uma estrutura, do tipo treliça, né? E aqui temos o exemplo da treliça passada em sala de aula. Vamos calcular o grau de hiperestaticidade dela, né? Primeiro, utilizando o software F-Tool, né? Isso aqui foi modelado totalmente no F-Tool. Utilizando o F-Tool, né, nós podemos calcular a quantidade de nós rapidamente, sem ficar perdendo tempo. E aqui, ó, ele começa a contar daqui, de baixo para cima e da esquerda para a direita. É o padrão do programa. Aqui o maior número, né, é 24, então vou concluir que o meu número de nós é 24. Quantidade de barras também. Aqui não dá para ver porque ficou muito pequeno, né, mas o maior número está aqui, ó, 47. Bom, com os nossos números, né, temos que o nosso grau de hiperestaticidade é 3, da nossa treliça em questão passado pelo professor. Então, resolver essa treliça, determinar seus esforços e suas reações de apoio, significa resolver este sistema linear aqui, composto por 3 equações. E uma forma, né, um sistema principal que vocês podem adotar, né, um sistema isostático principal para solucionar a treliça, é este daqui, onde eu retirei aqui um apoio de primeiro gênero. Isso torna a minha treliça externamente isostática. Significa que eu tenho aqui um apoio de primeiro ou de segundo gênero com 2 reações e um apoio de primeiro gênero com uma reação só. Caso eu retire mais apoios, né, para diminuir meu grau de hiperestaticidade, eu vou tornar essa estrutura hipostática, e não é isso que eu preciso. Eu preciso de um sistema principal isostático para poder solucionar a minha treliça. Então, o que eu fiz? Eu retirei essas 2 barras centrais aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para mostrar. Aqui eu tenho 2 barras, elas não aparecem muito por causa dos nós. E na hora de adotar um sistema principal, eu retiro 2 barras principais, ou 2 barras, né, do meu sistema. Isso torna o sistema isostático e eu posso solucioná-lo utilizando as equações da estática. Aqui foi uma ampliação do que eu fiz, né? Na região central, eu peguei essa parte aqui, dei um zoom e mostrei o que eu fiz. No lugar do apoio, eu coloquei uma reação de apoio e eu denominei x1. No lugar das 2 barras que eu tirei, eu coloquei essas 2 setinhas aqui, que significa que eu estou considerando que a minha barra está sob uma força de compressão. E essa força de compressão vai ser determinada posteriormente. A partir do momento que eu achar os valores de x1, x2 e x3, eles são respectivamente a reação de apoio que age na minha estrutura real, né? E as reações de compressão que agem nessas barras. Tudo dentro da estrutura real. A última dica seria utilizar este sistema principal, né? Para resolver a treliça de vocês. E vocês devem calcular, né, todos os esforços internos e reações de apoio, utilizando, por exemplo, o método dos nós, que você vai calcular a força em cada nó, ou o método das seções, né? Você faz um corte virtual,
Deixa eu fazer uma simulação aqui. Você faz um corte virtual bem aqui. E a partir disso você determina quais são as suas reações, quais são os esforços que você quer obter, né? Bem assim. Mas isso vai depender da metodologia que cada aluno achar mais conveniente para solucionar o sistema. Outra questão é que, digamos que você tem que perder muito tempo, né, para calcular os ângulos e o comprimento de cada barra. Então, o que que você pode fazer para otimizar seu tempo? Você vem aqui no AutoCAD, né? Eu estou utilizando o Civil 3D, AutoCAD Civil 3D, mas o AutoCAD normal tem todas as funções que esse aqui tem. Esse aqui é um plus. Você pode modelar a treliça da mesma forma que você faz no F-Tool e utilizar este comando aqui, ó, MEA, medir. O seu cursor, né, vai virar essas duas setas, né, com uma interseção, e você pode medir os ângulos e os comprimentos de qualquer uma das barras da sua treliça, apenas movendo o cursor. Só que percebam que a unidade de medida de comprimento tem duas casas decimais e os ângulos só tem uma casa decimal. Olha só, 28, 40, 112. Para resolver isso, né, para dar mais precisão aos cálculos, vamos utilizar esse comando aqui, units, dd units. Vamos aumentar aqui a precisão do ângulo para duas casas decimais. Vem aqui, ó. Pronto, refazendo o comando, medir. Agora nós temos uma precisão de duas casas decimais, tanto para ângulos quanto para as distâncias horizontais, verticais ou diagonais. Certo? Vou disponibilizar essa treliça para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Vou tentar postar o mais rápido possível para vocês terem tempo hábil de resolver as questões. Até mais.